Porquinhos da Índia são bichinhos muito interessantes. E é muito legal a gente ficar prestando atenção no comportamento deles. Mas existem alguns comportamentos que às vezes preocupam os tutores, que parecem ser uma coisa e na verdade são outra. Então, nesse vídeo, eu vou explicar os 5 comportamentos mais estranhos dos porquinhos da Índia e o que cada um deles significa e por que eles fazem isso. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e de acionar o sininho para receber todas as novidades. Você já viu um porquinho ouvir um barulho alto, levar um susto e ao invés de sair correndo e se esconder como é o esperado, simplesmente ficar paralisado no mesmo lugar? Esse comportamento é chamado de congelar, mas é um comportamento muito estranho, porque o que se espera é que o bichinho saia correndo, se esconda e só então vá perceber se existe mesmo ou não aquele perigo. Mas por que o porquinho congela? Na verdade, ele segue o instinto. Na natureza, esse também é um comportamento para evitar o predador, por mais estranho que isso pareça ser. O animalzinho imagina que se ele sair correndo, muitas vezes só o movimento que ele faz já vai ser suficiente para alertar o predador da presença dele. E aí ele vai conseguir ser capturado. Então, por instinto, muitas vezes ele simplesmente fica paralisado. Dessa forma, ele acha que ele não vai ser visto, já que não vai ter nenhum movimento. E ele pode se livrar do predador. Na natureza, isso realmente funciona em alguns casos. Então, não são raros esses comportamentos quando o porquinho da Índia leva um susto ou suspeita de algo perigoso. E ele simplesmente volta ao normal quando ele vê que não tem mais nada acontecendo. Mas é um comportamento bem estranho porque ele fica totalmente paralisado. Esse é um dos comportamentos que mais assusta os tutores de porquinhos da Índia. De repente, você vê seu bichinho pulando, chacoalhando, se esfregando nas coisas. E aí você fica em dúvida. Ele tá com coceira? Pode ser piolho, pulga? Ele tá com alguma dor? O que está acontecendo? Por que ele pula desse jeito? Na verdade, esse comportamento é chamado de pipocar. Ele é muito comum nos porquinhos da Índia e é um ótimo sinal. É sinal que o seu porquinho está feliz. E normalmente ele faz isso quando ele está brincando com outro porquinho, ou quando você troca o alojamento e deixa tudo limpinho, quando ele recebe um alimento que ele gosta. Então isso é sempre um bom sinal. É sinal de que ele está feliz. E eu vou deixar aí o card com um vídeo explicando muito mais sobre esse comportamento. Assim esse vídeo não fica tão longo. Comer as próprias fezes. Quem já não viu o porquinho simplesmente colocando na boca e engolindo as próprias fezes? Ou então recolhendo as fezes logo que ele faz. Isso daí é um comportamento que dá um susto nos tutores e normalmente as pessoas ficam com nojo desse comportamento. E não são raros os casos de que os porquinhos são levados para o veterinário por causa disso, ou até que os tutores fazem alguma coisa no alojamento para tentar evitar o contato dos porquinhos com as próprias fezes. Mas por que eles fazem isso? Esse comportamento é uma forma de fazer uma segunda digestão. Quando o porquinho da Índia ingere essas fezes já eliminadas, ele vai fazer uma segunda absorção de alguns nutrientes que ele não conseguiu absorver na primeira digestão. Isso é muito importante para eles, é um reaproveitamento. Além disso, é uma forma de manter a flora intestinal sempre saudável. E não são raros os casos de porquinhos que comem as fezes dos outros. É uma forma também de trocar bactérias da flora intestinal. E também são comuns os bebês, logo após o nascimento, se alimentarem das fezes da mãe, também para receberem a flora intestinal necessária, essas bactérias que são tão importantes. Apesar de ser um comportamento nojento para os seres humanos, ele é muito importante para os porquinhos da Índia. E lembrar sempre que esse comportamento de comer as próprias fezes é muito importante para os porquinhos da Índia. É uma questão de saúde para eles. Então nunca evite que ele consiga comer as próprias fezes, que ele tenha contato com as fezes. Ele pode até ficar doente se não tiver esse comportamento da coprofagia. Se você gostaria de saber mais sobre isso,
Avisa aí pra gente nos comentários para que a gente faça um vídeo sobre esse assunto. Muita gente que tem mais de um porquinho da Índia já deve ter visto aquele comportamento de um montar no outro. E muitas vezes os tutores, ao adquirirem dois porquinhos, levam um susto achando que ao invés de dois do mesmo sexo, eles acabaram levando para casa um casal. Isso porque esse comportamento é sempre associado à reprodução. Mas isso não é real. A maioria dos casos, o comportamento de montar não tem nada a ver com a reprodução. Esse comportamento está ligado também à hierarquia, à dominância, e com isso, o porquinho que se sente o mais forte, o mais dominante, monta no outro como uma forma de humilhação para mostrar sua força e o quanto o outro é mais fraco que ele. Então, esse comportamento é muito comum. Ele só se torna um problema quando o porquinho que está sendo montado reage mal, começam a bater os dentes e isso se transforma numa briga. Esse momento é o de separar os dois, porque isso pode se tornar algo mais grave. A fêmea também monta no macho e ela monta em outra fêmea, então isso é independente do sexo do bichinho. Um pode montar no outro e isso também ocorre em fêmeas na época do cio, uma fica montando na outra. Então, esse não é um comportamento simplesmente reprodutivo. Montar também é um comportamento relacionado à hierarquia e à dominância. Eu vou deixar um card aí explicando tudo sobre esse comportamento num vídeo. E o comportamento que mais confunde e preocupa os tutores é o de gritar o tempo todo pedindo comida. Se você for dar comida para o seu porquinho toda vez que ele grita pedindo, ele vai comer o dia inteiro. Mas ele está com fome, ele não está, por que ele faz isso? O porquinho da Índia é muito esperto, muito mais do que a gente imagina. E ele já percebeu que se ele grita, muitas vezes ele ganha o que ele quer. Às vezes o alojamento está cheio de feno, está até com outro alimento que ele gosta, mas ele já associou o barulho da geladeira abrindo, de uma sacola, do tutor chegando perto dele, com fornecimento de comida. E muitas vezes ele já aprendeu que ele ganha quando pede. Então, ele não está passando fome, ele simplesmente treinou o tutor, ele condicionou o tutor que toda vez que ele quer comida, ele grita para ganhar. Então, eu vou deixar até um card de um vídeo super interessante sobre esse assunto. E aí depois conta aí pra gente se você também não está sendo treinado pelo seu porquinho da Índia. Então não se preocupa com essa gritaria que ele faz pedindo comida. Se ele tem feno à vontade, ele não está passando fome. Ele está treinando você. E você, já conhecia esses comportamentos? Qual é que te enganava ou te preocupava mais? Conta aí pra gente. E se você curte esse tipo de vídeo, de comportamento de porquinhos da Índia, avisa que a gente faz mais vídeos sobre isso. E não deixe de seguir Roedores e Coelhos nas redes sociais e de conhecer o site roedoresecoelhos.com.br. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre o comportamento dos porquinhos da Índia, além de outras coisas.